vocês. Está no ar o segundo programa Lili Vai Cantar, do Fórum Popular de Segurança Pública. E olha que tudo, nessa edição vamos falar sobre crianças e adolescentes e conversar com muitos e muitas convidadas para falar sobre como é que está sendo a política de segurança pública para esse público. Fica com a gente que vai ser muito show! E aí, galera? Eu sou Lídia Rodrigues e mais uma vez estou aqui com vocês para apresentar o quadro Faz Teu Nome. Para quem está conhecendo o programa agora, esse quadro é um espaço onde a gente apresenta um pouco sobre as histórias de movimentos, coletivos, grupos e também entidades que promovem a vida em diversas periferias do estado do Ceará. Hoje nós iremos contar um pouco mais da história da quadrilha junina do JBD. O JBD é um grupo cristão católico que completou 23 anos de história no último dia 21 de julho. Parabéns! E atua no Lagamar como berços da comunidade eclesiais de base, que acreditam em Cristo, que é libertador dos oprimidos. E a partir disso, que a sociedade precisa favorecer a vida plena de direitos e oportunidades para todos. Eles atuam com crianças, adolescentes, jovens e também com suas famílias, promovendo cursos na área da música, teatro e dança e desenvolvendo ações humanitárias. É com você, JBD, faz teu nome! Hoje vocês vão conhecer um projeto que nasceu na comunidade do Lagamar. É a quadrilha junina Queridinhos do Lagamar, que é um projeto do grupo JBD, Jovens em Busca de Deus. É um grupo cristão, católico, que alimenta uma espiritualidade libertadora, que caminha com as lutas por dignidade e direitos da comunidade do Lagamar. A quadrilha Queridinhos do Lagamar tem muita história para contar. Já são 16 anos de existência. Ela ganhou esse nome porque atraiu uma multidão de moradores do Lagamar para as apresentações juninas que aconteciam na Matriz. São João Tauape fica do lado do Lagamar. Então, quando os moradores, eles têm acesso ao dia da programação que a Queridinhos vai se apresentar, então o Lagamar sobe em peso para a Matriz, porque ele representa a comunidade do Lagamar nos festejos juninos, Aí virou Queridinhos do Lagamar. O projeto foi amadurecendo e a gente começou a refletir sobre muitas questões, mas uma delas foi a questão de identidade, pertencimento das crianças com a nossa comunidade, nosso território, tão estigmatizado. Aí começamos a trabalhar mais o fortalecimento do nome da comunidade, A gente via o orgulho dos pais em ver a quadrilha levando o nome do Lagamar em outros bairros e as crianças também, Então a quadrilha hoje ela reúne anualmente cerca de 50 crianças e adolescentes, uma equipe de produção com mais de 20 pessoas, pessoal da música, banda, pessoal de apoio. Porém, centenas de pessoas são impactadas positivamente com esse projeto, desde as famílias das crianças que acompanham, participam durante 6 meses do projeto, até os espectadores da quadrilha nas diversas comunidades visitadas, Então esse projeto tem construído muitas pontes e derrubado muitos muros. E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje o quadro É Pedro, É Sal traz a Arlene Vidal, da Pastoral do Menor, para falar sobre as políticas para as nossas crianças e adolescentes. Se liga aí que tá muito massa! Oi, Arlene, é um prazer receber você aqui no nosso programa. Então, no último dia 13 de julho, o ECA completou 30 anos. E aí, para você, do seu ponto de vista, o que é que isso significa para a segurança das crianças e adolescentes? Os 30 anos do ECA e a segurança de crianças e adolescentes no Brasil é muito importante porque, apesar da gente ver ainda muitas violações de direito acontecendo nessa área da segurança pública, por exemplo, uma coisa que acontece ainda muito em Fortaleza e eu acredito que aconteça em outros
estados também, em outros lugares, que é tirar a foto do adolescente quando da sua apreensão. A gente sabe, e isso é um fato lamentável, que a polícia ela tem um álbum de fotografias dos adolescentes que cometeram atos infracionais. Eu já presenciei várias vezes na porta da delegacia os policiais chegarem com os adolescentes e tirarem fotos suas para constar no que eles chamam de um catálogo, para, dependendo da situação, eles espalham por todos os grupos, e quando aquele adolescente volta a ser apreendido, ele já está, para a polícia, ele já está fichado, ele já se torna conhecido, já sabem quais foram os atos infracionais que aquele adolescente cometeu. Então, isso é um absurdo. Mas, apesar disso, a gente evoluiu muito na questão de segurança pública. Por exemplo, na garantia das delegacias especializadas, da separação dos adolescentes num espaço diferenciado dos adultos, mesmo ele estando apreendido numa delegacia no interior, que é muito comum, onde não tem uma delegacia própria para adolescente, mas ele tem que ficar numa sala separado dos adultos até ser apresentado ao promotor e ao juiz. Então, assim, essas garantias, por mínimas que elas possam parecer, mas para a vida do adolescente, naquela situação de momento de apreensão, isso conta muito, né, da preservação dele, da sua integridade, enfim. Essa questão da gente ter como fazer denúncias de policiais ou de agentes públicos que batem, que torturam adolescente dentro de unidade socioeducativa, ou mesmo de policiais, quando a gente consegue identificar, não é fácil, mas hoje a gente já consegue fazer denúncias e consegue que algumas sejam apuradas. A gente teve casos aqui no estado do Ceará que foram bem emblemáticos a esse respeito. Então, nesse sentido, em relação, quanto à questão da segurança para o adolescente, o ECA contribuiu e continua contribuindo muito, apesar do muito que ainda tem que avançar. E afinal, Aurilene, as crianças e adolescentes estão sendo de fato protegidas? Saber de fato se crianças e adolescentes estão sendo protegidas, eu acredito que elas estão sendo protegidas porque elas têm alguns dos direitos que são ligados à questão da segurança pública garantidos, mas também acredito que infelizmente ainda tem muita coisa a ser feita. Por que eu digo que acredito que já a gente tem uma caminhada boa nessa questão da segurança pública quando a gente observa a situação dos adolescentes envolvidos com ato infracional? A gente conseguiu algumas garantias na área de segurança pública, como, por exemplo, as delegacias especializadas, né? A gente conseguiu, na lei, colocar algumas coisas que, de fato, a gente ainda não conseguiu operacionalizar. Por exemplo, que adolescente não vai ser algemado, a não ser em caso de extrema ameaça à vida dele mesmo, à vida de outros. Isso é muito comum, aliás, é a regra, né? Adolescente ser algemado, apanhar da polícia, ser jogado na parte traseira do carro, onde o estatuto ele é muito claro que só se o adolescente oferecer risco, enfim. Então, a gente ainda tem uma caminhada muito grande ainda nessa questão da segurança pública. O que a gente avançou é muito pouco diante ainda das violações de direitos que são cometidas diariamente contra crianças e adolescentes, né? Não só adolescentes, mas crianças também. Infelizmente, não é incomum a gente ver casos de vítimas fatais com a justificativa das balas perdidas, que entrou na casa e entrou atirando. Quer dizer, tem muita coisa ainda para a gente vencer nessa questão da segurança pública aqui no Brasil, no nosso estado. E Aurilene, existe um grande pedido, um grande apelo social para que os adolescentes sejam penalizados e que haja redução da maioridade penal. Por que você acha que isso acontece? O apelo excessivo pela punição de adolescentes que se envolveram com atos infracionais pela sociedade, ele é muito motivado também pela mídia, né? A mídia está aí, há estudos, o próprio SIDEGA fez um estudo muito interessante da mídia, sobre a mídia, esse impacto da mídia na questão do adolescente envolvido com ato infracional. Quando o adolescente ele comete um ato infracional, esse fato ele passa muito mais tempo sendo veiculado no meio de comunicação do que quando um adulto comete um crime, enfim.
tem esse apelo da mídia muito forte, da condenação, é como se fosse a segunda condenação. Eu lembro de um caso que a gente acompanhou há muito tempo, né? Eu trabalho na Pastoral do Menor, sou articuladora institucional da Pastoral do Menor, e a gente acompanhou um caso há muito tempo. E a gente viu uma situação de uma mãe, porque um adolescente estava envolvido na morte de um latrocínio, e o adolescente não era o que tinha atirado, né? Era o adulto, mas o adolescente foi apreendido e enfim, cumpriu o tempo dele da privação de liberdade. E toda a vida que ia ter a avaliação desse menino, que essa mãe ficava sabendo, ela ia para a porta da delegacia para fazer pressão para que o juiz, para a porta da quinta vara, né, que é a vara especializada no acompanhamento dos casos adolescentes que já estão sentenciados, ali ia para a porta da quinta vara para fazer pressão para o juiz para que não liberasse esse adolescente. E o menino acabou mesmo ficando mais tempo por conta dessa pressão social que ela fazia. Então, assim, há essa errônea compreensão de que a punição e não a responsabilização desse adolescente vai ter mais resultado. É por isso que eu hoje acredito muito na justiça restaurativa, e até sou voluntária no projeto da Defensoria de Justiça Restaurativa para adolescentes que estão envolvidos com ato infracional, porque a gente vê como dá mais resultado uma justiça restaurativa, uma responsabilização, onde esse adolescente de fato consegue assumir o ato que ele fez e consegue de alguma forma reparar o dano para a vítima, do que simplesmente punir, por dar uma resposta a essa sociedade adoecida por mais violência, né? Porque quando você vai olhar um centro socioeducativo ou um presídio, ele muito mais piora a situação de violência no nosso país do que melhora. Porque são lugares, mesmo a gente tendo avançado em algumas coisas com o SINASE, hoje aqui com a superintendência, a gente conseguiu avançar, mas é muito forte essa questão da desumanização ligada à questão do encarceramento. Então, se todos bem soubessem, a gente primaria por outras medidas e não a essa extremamente punitiva. E para você, Arilene, qual é a política de segurança pública ideal para nossas infâncias, adolescências e juventudes? Uma proposta de política de segurança pública boa ou ideal para a infância, eu acredito que seja uma proposta de segurança pública que tenha um olhar diferenciado para essa categoria, né, da nossa sociedade, para essas crianças e adolescentes. Eu lembro que uma vez, em 2012, eu estive na Colômbia participando de um encontro internacional de programas de medida socioeducativa. Foi muito interessante porque a gente pôde ver várias experiências, e lá na Colômbia eles tinham uma polícia específica para tratar de casos quando eram crianças ou adolescentes que cometiam atos infracionais. Então, nesse encontro tinham vários, o chefe desses policiais estavam lá, tinham policiais, a maioria eram policiais mulheres, eles tinham um treinamento diferenciado, eles sabiam como é que funcionava a rede de atendimento e para onde tinha que encaminhar quando o adolescente cometia um ato infracional. Eles deram uma palestra lá, eu pude ouvir isso, e eu fiquei fascinada com aquilo. Eu digo, nossa, que sonho poder ter uma coisa dessa no Brasil, de ter policiais treinados para lidar com a situação de um adolescente que comete um ato infracional. Para, na hora do momento da apreensão, não bater, não torturar, não fazer com que aquele adolescente ele se sinta pior do que a sociedade já faz com que ele se sinta. Então, assim, que pudesse ajudar a esse menino a perceber por que ele se envolveu na situação do ato infracional, né? E como é que ele pode sair daquela situação. E não é isso que a gente vê. Então, quando eu voltei da Colômbia, eu acho que eu comentei com algumas pessoas aqui que sonho seria a gente ter um departamento da polícia, uma divisão da polícia, que ela pudesse só atender, quando tivesse casos de adolescentes envolvidos com ato infracional, fosse esse, não sei como é o nome que se dá, mas enfim, fosse esse policial treinado para isso, que fosse estar com esse adolescente, que fosse fazer a apreensão dele, e aprender, e levar para a delegacia, e fazer todo o procedimento, mas com a outra abordagem, compreendendo essa fase que esse adolescente está, sabe? Eu acho que seria um ganho muito grande que a gente poderia ter aqui no Brasil, aqui no nosso estado. E não a gente agir do jeito que continua agindo. Policial ainda hoje tendo álbum de fotografia. E ninguém, porque isso a gente já vem denunciando há muito tempo, e ninguém consegue deter essa situação aqui no estado do Ceará. Ninguém.
que é a vez do Popopô. No quadro de hoje, a gente vai trazer um artivista direto do coletivo Trupirambu, o qual eu também faço parte, e que é um coletivo de teatro político surgido no Grande Pirambu, dentro do Centro Cultural Chico da Silva, com o apoio do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, o SEDECA. No momento de hoje, a gente traz o Eduardo Costa, o Dudu, que é produtor, ator, escritor, dançarino e que trouxe uma performance incrível e impecável para vocês hoje. Confere. Bom dia, ou boa tarde, boa noite. Eu poderia começar esse vídeo falando o quanto é tão bom acordar com o canto do galo, com o cheiro do café da manhã pronto, ou com a minha mãe me chamando para ir estudar. Mas daí eu lembro que eu já concluí o ensino médio há 2 anos atrás, atrasado. Mas atualmente eu trabalho fazendo bicos e graças a esses bicos eu consigo manter este local, esse lugarzinho, esse pequeno lugar. Eu queria perguntar uma coisa. Vocês querem café? Peraí, só um instantinho. Sabe, eu aprendi isso com a minha avó. Sempre quando tinha visitas, ela sempre oferecia café para elas. Quando eu era criança eu não entendia muito bem. E perguntei a ela: vó, por que você sempre oferece café para as visitas? E daí ela me respondeu em seguida: meu filho, o café é a força, é a fé que a gente precisa para todos os dias. E eu passei a pensar nisso até hoje. E ando concluindo que eu acho que eu ando perdendo essa fé. Eu acho que eu ando perdendo essa força. E quando eu penso que vai voltar a faltar café, café, fé, café, fé, café, fé, café, fé, café. Eu não sei como vai ser daqui pra frente. E quando eu penso mais em que vai faltar café, que vai faltar essa fé que a minha avó sempre diz, que ela sempre dizia, eu começo a ficar revirado. Eu começo a ficar transtornado, preocupado, a ficar debulhado. A ficar parado. A ficar estagnado. A ficar silenciado. Silenciado. Silenciado.
Mas o sistema diz: mente parada é mente desocupada. O sistema diz: mente parada é mente desocupada. 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 Peraí, tem alguma coisa errada. Tem algo errado nisso. Mente parada é mente desocupada. Por que a mente preta precisa correr 5, 10, 50, 100 vezes mais que a mente branca? Mente parada é mente desocupada. Por que a mente do favelado é a mente criminosa? E a mente burguesa é a mente da vítima, do inocente. Por que a mente do jovem político é a mente da balbúrdia? Por quê? Por quê? Por quê? Meu nome é Bruno Pereira dos Santos, tenho 20 anos, solteiro, concluí o ensino médio há 2 anos atrás. Não tenho filhos, eu estou precisando de um copo de café. Oi, gente, eu sou a Adriana Jerônimo e esse é o quadro Corres da Segurança. É impossível começar o programa de hoje sem prestar solidariedade às mais de 400 famílias que perderam adolescentes no Ceará vítimas de homicídio. Esse dado, que é muito triste e cruel, na realidade do Ceará, aponta que o poder público precisa estar comprometido com a pauta da infância e da juventude, para salvar vidas, promover vidas e gerar oportunidades. E esse quadro tem muita relação com isso. Hoje, nós vamos conhecer a organização da sociedade civil não governamental, que é o SEDECA Ceará, o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente. Vamos conhecer mais sobre ele? Olá, meu nome é Marina Araújo, eu faço parte do SEDECA Ceará, do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente. O SEDECA é uma ONG, uma organização não governamental, que trabalha há mais de 25 anos na defesa dos direitos de criança e adolescente, sobretudo quando esses direitos são violados ou por ação ou por omissão por parte do Estado, do poder público. E aí o SEDECA, no tema da violência, a gente atua através do nosso núcleo de atendimento, onde a gente recebe denúncias e casos de violações dos direitos de criança e adolescente. O SEDECA recebe essas denúncias tanto através de e-mail, de telefone ou da denúncia presencial na sede do SEDECA. Nesse período de pandemia, excepcionalmente, nós estamos recebendo as denúncias a partir do telefone celular, que também é o WhatsApp, número 97680032. Mas a partir de agosto, a gente também vai receber as denúncias na sede do SEDECA. A sede do SEDECA se localiza na rua Deputado João Lopes,
número 83, bairro Centro, fica atrás da Catedral. O SEDECA tem um horário de funcionamento de 13 horas até às 18 horas. Outra atuação super importante que o SEDECA tem desenvolvido e tem apostado é o trabalho com grupos de adolescentes e jovens de 3 territórios de Fortaleza: o território do Grande Anguruçu, o território do Grande Bom Jardim e o território do Pirambu. O SEDECA, através do Núcleo de Formação, desenvolveu no ano de 2020 a 3ª Escola de Formação Política para a Juventude. Topa? Essa escola de formação política, ela tem como mote o trabalho, com o teatro do oprimido e o trabalho com a formação política da juventude, como também o tema do enfrentamento à violência institucional. Então, essas inscrições para a 3ª Escola de Formação, elas estão abertas ainda. Vocês podem acessar essas informações e se inscrever através das nossas redes sociais, do SEDECA, no Twitter, no Facebook ou no Instagram. E aí a gente também queria convidar todo mundo a acompanhar a live do Trupirambu, que vai acontecer nesse sábado, dia 25. Então, o Coletivo Trupirambu é um coletivo de teatro político do território do Pirambu. Então, acompanhe também eles nas redes sociais. E no dia 31 de julho, a 3ª Escola de Formação Política vai fazer também a sua primeira live. Então, acompanhe esse trabalho com a juventude, com os adolescentes. Deixa a juventude viver. Topa? E esse foi mais um episódio do programa semanal Lili Vai Cantar. A gente espera que todos vocês tenham gostado das atrações de hoje, da proposta de hoje, que celebra a vida das crianças e adolescentes do nosso estado e do Brasil como um todo. A gente te espera na próxima semana, próximo sábado, às 16 horas. E se você ainda não curte esse canal, não está seguindo, segue o canal, ativa o sininho da notificação e fica por dentro de todo o conteúdo que o Fórum Popular de Segurança Pública do Ceará está produzindo. Até semana que vem!